Municípios dão início à campanha simultânea de vacinação contra influenza e sarampo. Laboratório Central dá largada no sequenciamento genético do coronavírus no Rio Grande do Norte. Estudantes da UFRN oferecem serviço para os contribuintes que precisam de ajuda para enviar declaração do imposto de renda. Consumidores trocam gasolina pelo etanol para economizar na hora de abastecer o seu carro. Novos auxiliares são empossados no governo para substituir secretários afastados para disputar eleições. Partidos aceleram definições de nomes para concorrer ao governo do estado. E ao vivo nós temos a participação dos nossos repórteres e dos jornalistas Thaisa Galvão e Gustavo Negreiros, e tem ainda futebol com Marcos Lopes. Boa tarde, o Jornal do Dia está começando. E a gente começa falando sobre o início das campanhas simultâneas de vacinação contra influenza e sarampo. A repórter Vanessa Florencio traz as informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Vanessa. Oi, Micarla, boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham o JD1. Hoje inicia em todo o Brasil uma campanha muito importante, né? A campanha de vacinação contra o sarampo. O Brasil, que há um tempo atrás, né, recebeu o certificado de que não tinha mais sarampo aqui, né? Mas infelizmente a baixa da guarda de muitas pessoas, principalmente na vacinação infantil, acabou fazendo com que a doença voltasse com força. Então, por isso que é muito importante trazer as crianças, principalmente as pessoas do grupo prioritário, para vacinação. E essa campanha acontece de forma simultânea com a vacinação, a campanha de vacinação também para influenza, que acontece aqui em Natal, em todas as unidades básicas de saúde, como essa daqui do São João. Olha só, o movimento está bem tranquilo, né? Iniciou hoje a campanha de vacinação, as duas, influenza também. No Rio Grande do Norte, a meta é vacinar mais de 1 milhão de pessoas para 95% desse grupo. Vamos ouvir agora a coordenadora de vigilância da CESAP, Kelly Lima, para explicar os prioritários. O público prioritário para a vacinação contra o sarampo são as crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos de idade, bem como todos os profissionais e trabalhadores da saúde. Já para a campanha da influenza, o público prioritário, nesse primeiro momento, serão os idosos, todas aquelas pessoas acima de 60 anos, e os trabalhadores de saúde também serão público prioritário para ir se vacinarem nesse primeiro momento contra a influenza. E aí a ideia é que essa vacinação ela possa ser simultânea. Então, o trabalhador da saúde, que é público prioritário para o sarampo e para a influenza, ele pode tomar as duas vacinas em um mesmo dia. E todo cuidado é pouco. A gente tem sim que falar e enaltecer a importância da vacinação no Rio Grande do Norte e em todo o Brasil. Lembrando que a vacinação é o tema da nossa enquete de hoje no portal pontanegranews.com.br. Você pode participar respondendo a seguinte pergunta: você é a favor da vacinação contra a gripe nesse momento? Dê sua opinião, pontanegranews.com.br. Daqui a pouco a gente traz o resultado dessa pesquisa. O Laboratório Central já está realizando o serviço de sequenciamento genético do coronavírus aqui no Rio Grande do Norte. O trabalho proporciona uma resposta mais rápida sobre o comportamento do vírus e também o monitoramento das variantes em circulação aqui no estado. O serviço chega ao estado do Rio Grande do Norte pela primeira vez e vai otimizar a identificação de novas possíveis variantes do coronavírus. Um trabalho que contribui para que o estado possa tomar com antecedência cuidados para evitar a propagação dessas variantes. Na prática, esse serviço de sequenciamento ele proporcionará uma resposta muito mais rápida para o estado a nível de decisões, a nível de saúde pública,
e nós teremos condições de mapear, monitorar a frequência e a dispersão das variantes do coronavírus. Antes do trabalho de sequenciamento ser iniciado aqui no Rio Grande do Norte, as amostras colhidas aqui eram enviadas para a Fiocruz no Rio de Janeiro. Os resultados demoravam, em média, 30 dias para chegar. Com essa autonomia, hoje os resultados saem em aproximadamente 15 dias. A autonomia ele vai trazer um benefício, um impacto econômico, importante, porque antes nós tínhamos que deslocar essas amostras, então tinha todo um processo burocrático, tinha que ir de avião até a Fiocruz. A gente consegue fazer tudo aqui agora, sem precisar se preocupar em levar essas amostras para outro local. Desde o mês de fevereiro, 198 amostras foram analisadas, algumas ainda em processo. As que tiveram as análises concluídas, 103 foram identificadas como a variante Ômicron e apenas uma delas com a subvariante. Essas amostras, elas são selecionadas, de acordo com alguns critérios, Então a gente realiza primeiro o diagnóstico do Covid, que é o RT-PCR. E aí as amostras que são positivas, elas irão ser selecionadas de acordo com o CT, que a gente chama, a carga viral. E a gente entra nessa etapa, que é para avaliar as variantes do Covid. Ela reforça que o trabalho de sequenciamento é realizado para monitorar o panorama da entrada dessas variantes aqui no estado. A gente detectou uma subvariante, que é a BA.2. E agora nós estamos numa nova etapa do sequenciamento, que é a segunda rodada, no mês de março, e estamos avaliando mais 95. Olha, como é importante esse sequenciamento. Às vezes as pessoas não sabem exatamente, mas para que sequenciar? Não é Covid? Não é coronavírus? Não. A cada tipo de variante ou subvariante que aparece, o próprio comitê científico que vê tudo que tem que ser feito para o enfrentamento da Covid, ele vai trabalhando. Então, é fundamental esse sequenciamento ser feito aqui no estado. Vai agilizar muito a tomada de providências. E os trabalhadores da Rede Municipal de Saúde realizaram assembleia hoje e aprovaram um indicativo de greve. Logo depois da assembleia, a categoria saiu encaminhada pelas ruas de Natal. Os servidores reivindicam, entre outros pontos, a data base e a implantação das gratificações. A paralisação está prevista para o próximo dia 11. A Prefeitura informou que está analisando a pauta de reivindicações para resolver dentro da disponibilidade financeira do município, sem fugir às metas de responsabilidade fiscal para garantir o cumprimento de todos os compromissos, inclusive o pagamento em dia de todo o funcionalismo. Em tempos de gasolina mais cara, muitos consumidores estão preferindo abastecer o veículo com etanol. A diferença no valor é de quase R$ 2,00 por litro de combustível. Em Natal, o aumento da procura já é de 20% nos postos de combustíveis. A diferença no preço por litro entre gasolina e etanol é visível. Está na placa. Nesse posto, na Zona Sul de Natal, chega a R$ 1,79 a menos caso o motorista resolva abastecer com etanol, que é o álcool combustível. Na prática, a cada abastecimento com 20 litros, por exemplo, de álcool, a economia chega a R$ 36,00. A procura pelo etanol, segundo o presidente do Sindicato dos Postos do Rio Grande do Norte, é de 20% a mais. Como o preço da gasolina ficou mais distante agora do álcool, o consumidor tem dado preferência a usar o etanol na hora de abastecer. Hoje, a cada 10 abastecimentos numa bomba, 4 são de etanol. Teve motorista que mandou encher o tanque, tudo com álcool. O motivo? Por causa do preço mesmo. Vou por álcool, mas que aqui está bem mais barato que a gasolina. Mas em São Paulo só uso álcool. É R$ 4,90, 4 e alguma coisa. Aqui R$ 5,99. É mais caro. Essa bióloga que abasteceu com gasolina disse que tinha que ter uma espécie de regrinha para ver se compensava abastecer com etanol. Tem uma regrinha de 3 que a gente faz para ver se está valendo a pena abastecer com álcool, porque ele rende menos, Então tem que fazer essa regrinha. No primeiro aumento a gente abasteceu, encheu com o tanque com álcool, mas aí o álcool aumentou também. Aí não estava valendo a pena, agora realmente tem que fazer esse cálculo para ver se vale a pena. De acordo com a pesquisa da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bicombustível, o preço médio natural do etanol no Rio Grande do Norte chegou a R$ 5,57, mas já foi mais baixo ainda, R$ 5,49,
quando a gasolina custava R$ 8,00 o litro. Em meio a tudo isso, surge um grande questionamento. Se o álcool é bem mais barato que a gasolina, por que esse crescimento não decola? Porque a maior parte dos motoristas ainda procura abastecer com gasolina. Como a gente tem uma produção limitada do etanol, e aí na hora que você aumenta a procura dela, qual é a tendência? Que o preço venha a subir também. E aí quando o preço sobe, deixa de ser vantajoso abastecer com etanol e o consumidor vai voltar para a gasolina. O presidente do Sindiposto do Rio Grande do Norte disse que o álcool poderia ser mais barato. É que parte do produto ainda é importada aqui para o estado. No Rio Grande do Norte só tem 2 usinas que produzem o etanol. Infelizmente, nosso estado só conta com 3 usinas, mas produzindo etanol basicamente são 2. E aí a gente acaba tendo que recorrer a outros estados para suprir a nossa demanda. Investimentos à parte, regrinhas de um lado, continhas do outro. Alguns motoristas continuam achando que abastecer o veículo com o álcool combustível não vale a pena. Nunca usei, porque às vezes a diferença é muito pequena, nem motivo. O fato é que a gasolina no Rio Grande do Norte, especialmente em Natal, é um absurdo, né? É uma das 3 mais caras de todo o Brasil e sem qualquer explicação. Não adianta porque não existe explicação. Agora, com relação a essa regrinha aí, que a motorista, né, a nossa entrevistada, ela se referiu na nossa reportagem, é a famosa regra dos 70%. É mais ou menos assim, ó. Se você quer abastecer o seu carro com etanol, só é vantajoso, lembra aí, só é vantajoso se ele custar até 70% do litro da gasolina. Você faz as contas e faz aí ver qual é a melhor opção para o seu bolso. Milhares de contribuintes ainda não enviaram a declaração do imposto de renda e o prazo termina no próximo dia 29. Em Natal, estudantes da UFRN estão oferecendo o serviço para quem precisa de ajuda para prestar contas com a Receita Federal. Ao todo, esse ano, a Receita Federal espera receber 34,1 milhões de declarações. O prazo para enviar o documento sem multa termina em 29 de abril. São obrigados a declarar todos os brasileiros com rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, mesmo valor do ano passado. Essa é a maior regra, mas também pessoas que investem na Bolsa de Valores, independente do valor, se elas investem em 1 centavo, é uma dúvida muito grande do pessoal e muita gente deixa de declarar por isso, mas elas também são obrigadas, independente desse valor. Quem for fazer a declaração sozinho, sem a ajuda de um contador, precisa tomar alguns cuidados. Uma das dicas muito importantes é ser sempre verdadeiro e passar o máximo de informação para a Receita Federal. Se existe aquela informação que você não sabe se deve declarar ou não, na dúvida declare, porque não vai gerar nenhum problema para você. Erros na declaração e até o envio fora do prazo geram consequências. É bom estar ciente de que o contribuinte que não entregar a declaração deverá pagar uma multa no valor de R$ 165,74 pelo envio fora do prazo. E esse é o valor mínimo. A multa por entrega atrasada do imposto de renda é de 1% ao mês sobre o valor do imposto que deverá ser pago, até o limite de 20%. Declaração feita errada gera penalidade para a pessoa, que pode ter até seu CPF suspenso, além de demorar a receber restituição ou então gerar juros e multas por pagamento de imposto em atraso. Quanto antes o contribuinte entregar a declaração, mais rápido receberá a restituição, se é claro, tiver valores a receber. Se não souber usar o programa da Receita Federal ou não se sentir seguro, pode pedir ajuda a um contador ou até procurar o setor de contabilidade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, porque lá existe uma empresa formada por alunos que fazem esse trabalho. É o famoso mão na roda, né? Esses alunos ajudando a quem não sabe como fazer o imposto de renda sozinho. E só para te lembrar, a empresa Júnior de Ciências Contábeis da UFRN atende por agendamento. Anota aí o telefone que está aparecendo aqui, ó. 9930 2441. Vou te repetir, 99930 2441. Esse número também atende pelo WhatsApp, lá no aplicativo WhatsApp. A empresa cobra uma taxa simbólica pelo serviço.
E a seguir, novos auxiliares são empossados para substituir titulares que podem disputar eleições nesse ano. E ainda a escolha do candidato da oposição para a sucessão estadual segue indefinida, mas as possibilidades movimentam os bastidores políticos. A Apivida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. É saber que sintomas podem ser parecidos, mas não existem dois pacientes iguais. Gostamos de ver você aproveitando a sua saúde pra valer. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apivida. Cuidar é para quem conhece. Gente, a Ferreira Costa chegou em Natal. Aqui tem tudo mesmo, para construir, reformar e decorar, ó, num só lugar. São mais de 1000 modelos de pisos com estoque para levar na hora. E os eletrodomésticos, as melhores marcas com preços que você só vê aqui. E ainda tem utilidades, louças em metais, tintas, ferramentas, elétrica, iluminação e muito mais. Vem conhecer a nossa loja ou compre pelo site. Ferreira Costa, tudo pra sua casa num só lugar. Carboidrato, vitamina, cafeína com taurina, refrescante, estimulante, alegria dividida, energia, reanima, power up, acelera a sua vida. Carboidrato, vitamina, cafeína com taurina, refrescante, estimulante, alegria dividida, energia, reanima, power up, beba, power up, o energético que acelera a sua vida. Power up. Jornal do Dia. Oferecimento: aposte com o melhor. Aposte com o betsul.com. Venha para o PagBank e invista no CDB, que rende mais que a poupança. Açaí, a maior goleada da economia. Medicamentos EMS. Sua saúde merece. E voltamos com o Jornal do Dia agora, hora de falar sobre política. Alguns partidos já definiram nomes para disputar a sucessão estadual e também vagas no Legislativo. Por isso está acontecendo uma dança de cadeiras na administração estadual. A nossa repórter de Assis Oliveira traz informações ao vivo. Boa tarde, de Assis, conta tudo aí pra gente. Boa tarde, Micarla. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o JD primeira edição. Pois é, e essa troca de cadeiras ocorreu na manhã de hoje, exatamente, aqui na sede da governadoria. Nós estamos bem em frente, mas hoje pela manhã nós estivemos na solenidade de posse desses novos nomes e a gente confere na reportagem a partir de agora. A maioria dos secretários que saíram de seus postos irão concorrer nas eleições deste ano. A governadora Fátima Bezerra falou que a troca de nomes será uma continuidade do trabalho que já vinha sendo realizado. Os novos secretários que estão exatamente assumindo demonstram aquilo que eu adotei desde o início. Não abrir mão do perfil técnico associado à questão da sensibilidade social. Isso aqui demonstra estabilidade, confiança de que nós não teremos descontinuidade nas ações empreendidas pelo governo através dessas diversas secretarias. Com as mudanças, o secretário adjunto Silvio Torquato Fernandes fica na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, que era ocupada anteriormente pelo secretário Jaime Calado. Carlos José Carveira de Andrade fica na Controladoria Geral do Estado, que era ocupada pelo controlador Pedro Lopes. Lilian de Oliveira Rodrigues fica na Fundação de Apoio à Pesquisa, FAPERN, no lugar de Gilson Sampaio. Maria Luísa Quaresma ocupa a Secretaria do Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, que era ocupada pela vereadora Júlia Arruda. Depois de 9 meses à frente da Sengide, a Secretaria de Política para as Mulheres, foi uma experiência muito válida, muito interessante, mas chegou a hora de voltar, retornar às minhas atividades parlamentares, retornar o meu mandato. Sou filiada ao PCdoB, a gente tem projetos políticos também, e aí nesses próximos meses a gente vai ver a viabilidade também de uma possível não candidatura.
Pois é, Micarla, e também existe uma grande especulação e movimentação nos bastidores em relação aos nomes que vão concorrer ao governo do estado. Hoje existem 5 candidaturas pré-postas, digamos assim. A da governadora Fátima Bezerra, que tenta aí a reeleição, e outros 4 nomes que também já colocaram seus nomes. Nós falamos com todos eles e confirmaram sim que são pré-candidatos ao governo do estado. Existe aí a pré-candidatura do Breno Queiroga, ele que vai concorrer pelo Solidariedade. Clorisa Linhares, lá de Grossos, ela foi vereadora de Grossos por um mandato, vai concorrer aí pelo Brasil 35. Tem também do empresário Haroldo Azevedo, que vai concorrer pelo Patriota, e aliás, o influencer, Wesley Dantas, desculpe, me atrapalhei aqui nas palavras, mas ele é digital influencer e vai concorrer aí pelo Partido Democracia Cristã. Então, hoje existem aí esses 4 nomes postos como pré-candidatos ao governo do estado e seriam candidaturas de oposição à governadora Fátima Bezerra. Micarla. Obrigada, de Assis. Tem gente diferente, né? Tem empresário, tem youtuber, tem muita gente diferente dos nomes já bem conhecidos da política. Mas esse final de semana, cá para nós, foi movimentado demais nos bastidores da política aqui do estado por causa das definições ou indefinições em relação ao nome da oposição para disputar o governo do estado. Agora, eu quero saber deles, jornalistas Thaisa Galvão e Gustavo Negreiro, sobre esse assunto. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde, Gustavo. Sempre bom ter vocês aqui no Jornal do Dia. E eu já começo perguntando, Thaisa, que samba do crioulo doido foi esse que tocou esse final de semana? Tanta gente se tornou candidato, deixou de ser candidato, voltou a ser candidato, desistiu de ser candidato. Afinal de contas, como está agora, segunda-feira, primeira segunda-feira de abril, como é que está essa situação aí? Já saiu fumacinha branca? Tem candidato da oposição, né? Esse candidato que se falava, Ezequiel, enfim, qualquer outro? Boa tarde, Micarla. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde vocês que nos acompanham aí todos os dias nesse horário. Micarla, o final de semana foi muito movimentado pela oposição. A oposição tenta, de toda forma, encontrar um candidato a governador, porque, como a gente sabe, eu venho dizendo aqui, quem me acompanha no blog sabe, o deputado Ezequiel Ferreira nunca foi, nunca será e não seria candidato a governador, não estava nos planos dele. E o movimento foi grande no final de semana por parte da oposição, porque da parte da governadora Fátima Bezerra já está tudo muito tranquilo. A governadora Fátima Bezerra já tem uma chapa para apresentar, deve apresentar essa chapa até amanhã, máximo até quarta-feira, e a governadora Fátima Bezerra vai para a disputa com o deputado Walter Alves como seu vice. O vice, Walter Alves, já está fechado desde a semana passada. A chapa foi fechada na segunda-feira passada, né? Foi se fechando aos poucos, depois de muita conversa, depois de muitos entendimentos. E aí, nessas conversas, Carla, estiveram o ex-presidente Lula, esteve o governador de Alagoas, Renan Filho, esteve o presidente do PS, do MDB, Baleia Rossi. Então, a governadora tem uma chapa fechada para apresentar amanhã ou até quarta-feira no máximo. Daí a preocupação da oposição. A oposição, esse final de semana, teve reunião no sábado, teve reunião no domingo, e aí nessas reuniões o deputado Ezequiel Ferreira voltou a dizer que não é candidato, e aí eles querem que o deputado Ezequiel segure um pouquinho um anúncio oficial de que não será candidato, para não ficar feio para o ministro Rogério Marinho aparecer, a governadora com uma chapa fechada e o ministro Rogério Marinho pendurado num pincel, sozinho, numa chapa isolada, só ele como candidato a senador. O que aconteceu nesse final de semana, surgiu o nome do ex-senador José Agripino Maia. Eu conversei com o senador José Agripino Maia, ele foi procurado 2 vezes, da sexta para o domingo. Uma vez ele estava vindo de João Câmara, na outra vez ele já estava em Natal, procurado por interlocutores, né, não por Rogério Marinho, com a ideia de que ele é o melhor nome, ele é o melhor nome, e ele entendeu muito bem que estava sendo procurado aos 45 minutos do segundo tempo como a solução que faltava. O senador Zé Agripino disse que lá atrás colocou o nome dele à disposição para conversar, não para ser candidato, mas para conversar com os partidos,
para tratar da criação de um cenário, e não agora, em cima do laço, aos 45 do segundo tempo, ele ser tratado como, já que não tem ninguém, vai você mesmo. Então, o senador Zé Agripino não achou a menor graça nisso, disse não, disse para esquecer, considerou a arrogância da parte da oposição, considerou que a oposição hoje está esbandalhada, palavras do ex-senador Zé Agripino Maia, e aí a oposição continua sem candidato a governador, porque não é Ezequiel, não é Agripino, não será a Carla Dickson, que faz parte do União Brasil Partido, presidido pelo senador Zé Agripino, não será Paulinho Freire, que foi sondado essa semana também, que faz parte do partido do senador Zé Agripino Maia, até Micarla de Souza, depois da chapa fechada da governadora com Walter, o próprio Walter chegou a ser sondado para ser o candidato a governador, para você ver como a oposição está perdida, completamente perdida. O ministro Rogério Marinho deu entrevista hoje, disse que até o final de semana vai fazer uma reunião com 7 partidos. E aí ele nominou os partidos, falou do PSC. O PSC já é praticamente um partido que não existe mais, porque o PSC é o partido que era presidido pelo deputado Coronel Azevedo, que se filiou ao PL. Ele disse que convidou o MDB não vai para essa reunião, então não são 7 partidos, são 6, tirando o MDB já são 5. Disse que o PSDB foi convidado, ele foi moderado ao falar do PSDB, ele já sabe da posição do deputado Ezequiel, e ele disse que o PSDB foi convidado. E aí, convidados podem aparecer nessa reunião os deputados Gustavo Carvalho, Pomba Faria. Eu não acredito muito mais na participação do deputado Ezequiel nessa reunião. Então, os 7 partidos aí do ministro Rogério Marinho para participar dessa reunião já estão ali, são 4,5, porque o PSDB, a gente sabe que o PSDB sempre foi um partido democrático. Na eleição passada, uma parte apoiou a governadora, a outra parte apoiou o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves, e aí o PSDB deverá participar pela metade nessa reunião, né? Então, o que está certo... Eu quero saber agora, saindo de Thaís, eu quero saber de você, Gustavo Negreiros. Boa tarde. E aí, afinal de contas, Thaísa já colocou que o governo, né, a candidatura de governo tem até vice. E aí, o que acontece com a oposição? Que dificuldade é essa de encontrar alguém para ser candidato desse grupo? Boa tarde, Micarla. Boa tarde, Thaísa. Boa tarde a você. Amigo da TV Ponta Negra, dificuldade grande. Na sexta-feira, o candidato a governador da oposição dormiu Paulinho Freire. Paulinho, como Thaísa falou, foi a João Câmara com o Zé Agripino, e Zé Agripino disse, não. Morreu o sonho de Paulinho. Aí, no sábado de manhã, a oposição colocou Fábio Dantas. Fábio Dantas era um candidato ao governo, Rogério do Senado. O prefeito Álvaro Dias disse, não, eu não subo no palanque de Fábio Dantas. Aí, no sábado à noite, o candidato ao governo passou a ser Rogério Marinho. Rogério Marinho e Agripino, Rogério Marinho e Ezequiel, senador. E aí chegaram para Ezequiel e disse, olha, o Carlos Eduardo é muito mais fácil, camarada Carlos passa por uma situação difícil, é líder dele mesmo, está sozinho, o PT não está apoiando ele. Ezequiel deu não. Seria Rogério governador e Ezequiel senador. No sábado, ou no domingo, entrou Agripino. Agripino entrou tanto como governador e Rogério como senador, como Rogério como governador e Agripino como senador. Agripino adorou. A vaidade é grande e ele estava realmente completamente excluído do processo eleitoral. Ele que durante esses 4 anos, que deveria ser um líder natural da oposição, ele ficou calado durante todo esse tempo e achou. O projeto de Agripino era o seguinte, voltar ao Senado como Tasso Gereissati voltou há 8 anos lá no Ceará, depois de uma derrota. Só que o pessoal do Rio Grande do Norte não lembrou dele. E realmente só lembrou agora, aos 45 minutos do segundo tempo. O fato é que a gente tem essa exposição toda da oposição, mas a situação também passa por dificuldade. O único candidato certo que tem é a própria governadora Fátima Bezerra, porque não pensem que a situação de Carlos Eduardo está resolvida. Rafael Mota
tenta, junto com o Jean Paul, minar a candidatura de Carlos Eduardo. Ficar do PT que Jean Paul ficou, na verdade, foi uma grande jogada, porque ali é um caos e ele aceita tranquilamente ser o suplente também de Rafael Mota. Ele prefere, desde que não seja o camarada Carlos. Carlos Eduardo só vai ter sossego no dia 5 de agosto, caso na convenção ele tenha o nome dele aprovado para ser o candidato ao Senado. Agora, a oposição, de fato, mostra desarticulação. Vocês imaginem uma governadora que tem mais de 55% de desaprovação. Uma pessoa que não consegue passar dos 35%. E mesmo assim, a oposição não consegue formar uma chapa, ter um candidato. A nossa diferença para a Paraíba, sempre a gente se compara com a Paraíba, que são 2 estados do Nordeste do Brasil, e pobres. Na Paraíba hoje tem 4 candidatos, com qualquer um dos 4 pode ser eleito governador, com potencial. Lá a briga é grande para ser candidato. Aqui a briga é grande para não ser candidato. Vai entender. Gustavo Negreiros e Thaisa Galvão, quero agradecer pela participação de vocês hoje aqui. Vocês, só na primeira entrada de vocês, pronto, já foi o tempo inteiro. Sabe o que eu fico pensando? Se fala tanto isso que o Gustavo disse, porque Fátima tem apenas tantos por cento, ela chega... Imagine essa confusão toda que a oposição não consegue ter um candidato, imagine se ela tivesse mais, né? Porque ela tendo isso que Gustavo está dizendo, ela já está amedrontando desse jeito, avalie se tivesse mais. Thaisa está fazendo assim, o que é? Thaisa, Marcinha vai ficar braba. Só para encerrar, eu acho que quem está dando gargalhadas nesse momento, diante de tudo isso que está acontecendo, diante desse mico que o ministro Rogério Marinho está pagando, é o ministro Fábio Faria. Fábio Faria parece ter sido mais inteligente do que Rogério, previu que ia acontecer isso. Rogério está pendurado no pincel e ele continua ministro, sem problema nenhum. Conseguiu reverter, junto à justiça, a inelegibilidade do pai, Robson Faria, e Rogério segue aí pendurado no pincel, sem um candidato a governador para chamar de seu. Thaisa Galvão, Gustavo Negreiros, amanhã. Gustavo, amanhã eu começo por você, tá? Amanhã eu começo por você, porque daí você tem mais tempo, né? Amanhã você tem mais tempo. Thaisa Galvão, Gustavo Negreiros, obrigada pela participação de vocês aqui no Jornal do Dia. Até amanhã. E a seguir tem os gols da última rodada do segundo turno do Campeonato Potiguar e ainda o resultado da nossa enquete sobre vacinação. Eu volto já. E um povo alegre e acolhedor. E agora tem mais profissionais de saúde para atender bem todos e todas. Não é mesmo, Clara? Foi ter que usar o hospital regional daqui de São Paulo. Foi muito bem atendida. No Agreste, o governo do estado equipou hospitais, abriu leitos de UTI, salas de parto, contratou mais profissionais e aumentou as cirurgias eletivas. Governo do Rio Grande do Norte. Segundona imbatível! Colcha casal bordada, dupla face, 10 de 599! Travesseiros própria espuma, ortopédico, 10 de 299! Jogo de jarra cristal, 10 de 799! Só nessa segunda, na terça, não vale! Eu vi o sertão manchado de sangue, meus irmãos. Há uma guerra vindo aí. Eu vou lutar pelo Cariri agora, para que seja a terra de maior oportunidade do Ceará, quiçá do Nordeste. Será que um padre tem tudo o que é preciso para resolver os problemas deste povo? Descubra o amor através da humildade no 7º episódio de Cícero. Cícero, apoio Governo do Ceará, trabalho que dá resultado. Jornal do Dia. Oferecimento: aposte com o melhor. Aposte com o betsul.com.
Venha para o PagBank e invista no CDB, que rende mais que a poupança. Açaí, a maior goleada da economia. Medicamentos EMS, sua saúde merece. E a gente está de volta com o Jornal do Dia. Agora, vou falar sobre futebol. Quem traz os detalhes é ele. Tem que ser, né? O cara que mais entende de futebol nesse Rio Grande do Norte, lógico. Nosso comentarista, Marcos Lopes. Boa tarde, Marcos. Tudo bem? Que bom você aqui com a gente, aqui no Jornal do Dia, né? Eu estava com saudade desse espaço. Que bom. E a gente com saudade também de então, você. Eu, pelo menos, né? Pois é. Sei que não é nem saudade, que eu nunca tinha feito, assim, apresentado o programa do seu lado. É a nossa primeira vez. É a primeira vez, estamos estreando. Mas, Marcos, eu quero saber o seguinte, a gente, né, vai ter América e ABC na final do segundo turno do Campeonato Potiguar. Os americanos e os abecedistas vão poder se ver se enfrentando? Não, infelizmente não. O Ministério Público, de uma maneira torta e equivocada, mantém a torcida única, que comprovadamente não resolve. A violência no futebol não se resolve com torcida única. Nem aqui, nem na China, nem no Oiapoque, nem ao Chuí. É só aqui que o Ministério Público insiste com esta atitude que já causou prejuízo aos clubes e que penaliza, ao invés de penalizar o mal, está penalizando o bom torcedor que não tem acesso ao estádio. Então, o jogo da quarta-feira, 8 da noite na Arena das Dunas, torcida única, invoca o Ministério Público o princípio da isonomia. Só que nós já tivemos 2 clássicos com torcida única. A recomendação não falava que a torcida única seria apenas em jogos decisivos. Mas, lamentavelmente, já é matéria vencida porque ninguém ousa, não é, descumprir aí uma recomendação, que não é determinação, é recomendação do Ministério Público. O América tem a vantagem de jogar pelo empate. O empate dá ao América o título de campeão do segundo turno e uma vaga na Copa do Brasil. O ABC já ganhou o primeiro turno e já tem uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano. Se o América empatar ou vencer o jogo, nós teremos mais 2 clássicos decidindo o campeonato estadual. Havendo a vitória do ABC, o campeonato estadual encerra na quarta-feira, porque o ABC dá o chamado liso no campeonato. Qual é a novidade que nós poderemos ter no campeonato? É a adoção do árbitro assistente de vídeo, do VAR. A federação, a pedido de ABC e América, está já articulando com a CBF para que esse equipamento esteja presente, não é? No jogo da quarta-feira. E aí vamos ver como é que vai se comportar essa aí. Havia uma dúvida muito grande em relação à questão da arbitragem, todo mundo reclamando. Aí Souza disse o seguinte, presidente do América: ao invés de pedir um árbitro de fora, eu prefiro prestigiar os da casa tendo o acompanhamento da tecnologia. E isso é o que vai acontecer. Na rodada do final de semana, nós não tivemos nenhum tipo de erro de arbitragem, não. Tanto o Tarcísio Flores, que apitou o jogo do ABC, onde o ABC venceu a equipe do Potiguar por 1-0, o gol de Alan Dias, que a gente está vendo aí, fez uma boa atuação, não comprometeu absolutamente em nada. Foi um rebote do goleiro 2 vezes, o Alan Dias meteu para o fundo da rede. E no domingo, ontem na Arena das Dunas, o América não tomou conhecimento da fraca equipe do Globo. O pior time da história do Globo até agora foi esse. O Rodrigo fez o primeiro gol, fez 1-0. Técio fez o segundo, um golaço de Técio. Depois Araújo também marcou. A gente está vendo novamente do Técio. Aí o gol do Araújo, o terceiro gol do América. O Globo diminuiu, o Araújo fez ainda o 4º gol, cobrança de falta, e o Globo fez um gol com o Anderson, mas já não adiantava mais nada, não é? O América chega mais encorpado, o América chega mais estimulado, mais robusto para esse jogo da quarta-feira, 8 da noite. Mas é clássico, né, Micarla? E clássico, como já dizia o filósofo Jardel, clássico é clássico e vice-versa. Então, vamos ver o que é que vai acontecer nesse jogo da Arena. Vice-versa. Obrigada, Valeu, Marcos. obrigado. Obrigada. E antes da gente encerrar, temos o resultado da nossa enquete realizada no pontanegranews.com.br. 93,33% responderam sim em sua favor da vacinação contra a gripe e apenas 6,67% responderam que não. Outras notícias, Jornal do Dia, segunda edição, às 7h20 da noite, ou agora mesmo no pontanegranews.com.br.
Obrigada pela sua companhia. Para você, uma ótima tarde. E a gente se encontra amanhã a partir das 1h40, logo após o Patrulha. Até amanhã.